Bom, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Paula Massari, eu sou a responsável pelo marketing da Casa Hunter e mãe de um paciente raro também, o Gabriel, tem fibrose cística. Hoje ele tem 22 anos e, graças aos avanços terapêuticos, está muito bem de saúde, formado, namorando e trabalhando. E que eu desejo mais para todos os raros do Brasil é que possam falar isso dos seus filhos. Então, eu desejo muito essa frase final que eu falei, e eu sei o quanto é difícil chegar nessa frase final. Demorei mais de 20, 21 anos, mas é o que eu mais desejo para todos os pacientes raros aqui do nosso país e fora. Bom, talvez por isso o tema deste ano do MPS Week sobre qualidade de vida, tanto a física quanto mental, me toca diretamente. Estamos falando de cuidadores e pacientes que estão vivendo uma nova realidade, graças aos avanços decorrentes no tratamento das mucopolissacaridoses. Estamos falando de homens e mulheres que chegam cada vez mais num número maior na fase adulta e à meia-idade, o que lidam com novos desafios. Bom falar isso, né? Bom, para discutir saúde mental em NPS hoje, temos um grupo muito interessante de convidados e sejam todos muito bem-vindos. Juliana Rigini, assistente social do Day Hunter São Paulo. Ju, dê um olá, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tudo bem com todo mundo? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui e representar a equipe do Day Hunter daqui de São Paulo. Prazer. Leandro Gomes, nosso paciente de mucopolissacaridose tipo 2. Como você está, Leandro? Dá um oi. Oi, bom dia, tudo bem? Estamos aí, estamos na luta, né? Isso mesmo, Vamos Leandro. chegar lá. Vanessa Meirelles, terapeuta, mãe do Rafael, também paciente de MPS tipo 2. Vanessa, bem-vinda. Bom dia, Paola. Obrigada, Casa Hunter, pelo convite. Eu espero poder contribuir para as provocações do dia. Adorei a sugestão da Ariadne. Provocar. E Verônica Alonso, presidente da Associação MPS da Argentina e também mãe de um paciente com mucopolissacaridose. Bem-vinda, Verônica. Muchas gracias por la invitación. Espero también poder contribuir eh, a este trabajo que están haciendo desde Casa Hunter. Eh, Tal como me presentaron, Verónica es mi nombre, presido la asociación Mucopolisacaridosis Argentina y soy madre de Patricio, que tiene MPS tipo 2 y con un reciente cumpleaños de 24 años. Muito bom. Bom, apresentações feitas, hora de iniciar nossa conversa. Eu gostaria de iniciar colocando aqui uma lente de aumento nesse tema, saúde mental, um assunto cada vez mais comum, mas ao mesmo tempo bem desafiador. A Organização Mundial da Saúde, OMS, o define como um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Um estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitando as exigências da vida, lidando com as boas emoções e também com as negativas, que fazem parte. Quando falamos de uma doença multissistêmica, progressiva e degenerativa, os desafios são muitos, mesmo em face dos muitos progressos observados. Vanessa, posso começar com você? Do pessoal para o profissional e vice-versa. Como você procurou trabalhar essa questão da saúde mental com o Rafael, seu filho? E quais são hoje os benefícios e desafios que você identifica nestes jovens e adultos com NPS? Paola, pensando nessa sugestão, né, do pessoal para o profissional, eu vou misturar os dois. E vou começar com uma provocação, né? Quando a gente fala de saúde, pensando do que a OMS trata, o modelo biopsicossocial, né, que é entendermos o organismo, os afetos e todas as relações que a gente estabelece a partir desse corpo, é importante para a gente entender que saúde mental faz parte da saúde do corpo. A gente coloca a culpa lá no Descartes, aquele filósofo que dizia mente sã num corpo são, e fez a gente separar. Então,
na minha prática, né, a minha prática clínica, dentro do meu espaço profissional, que acaba contaminando o nosso espaço de vida, né, de pessoal, de mãe, o afeto, né, essa parte afetiva, ela é a constituição de todo o resto. Então, estabelecer o que é saúde mental, partindo desse corpo, de uma doença multissistêmica, que afeta todo esse corpo e que se manifesta nesse corpo, né? Porque a mente a gente não vê, é o desafio. De que maneira você, nesse espaço de crescimento de mãe de uma criança, né? Que hoje em dia é um adulto com MPS, mas que ao longo do tempo cresceu e se tornou um adulto, de que maneira esse corpo fala sobre a saúde dessa mente? É, você jogou bastante pílulas ali para a gente fazer. Esse silêncio é um silêncio provocativo mesmo, né? Da gente falar, puxa vida, temos muito o que conversar. Verônica, passo o desafio para você. Gostaria de ouvir um pouco da sua experiência pessoal como mãe e também de como a NPS Argentina tem procurado trabalhar com esse tema. Sí, claro. Gracias, Paola. Personalmente, mi hijo ha asistido a terapia psicológica desde muy pequeño, em, porque la vida y la organización familiar se vio, digamos, como, no diría devastada, pero sí que hubo que volver a pensar en cómo organizarnos tanto de manera individual como en la vida familiar. Y Patricio, digamos que ha tenido por ahí la fortaleza de poder enfrentar estas dificultades de una manera muy, muy sana, buscando siempre el apoyo de no solamente mío y del padre, sino también del resto de la familia. Y en momentos en los que ha tenido que hablar de temas muy delicados, lo ha hecho siempre desde un lugar constructivo. Entonces, pero estas herramientas creo que se las ha podido dar asistir a su terapia psicológica. Cuando él era más pequeño, en esta terapia estábamos incluidos el papá y yo y el hermano. Luego, cuando él fue creciendo, empezó a buscar temas propios de los cuales, por los cuales necesitaba conversar por fuera, como cualquier otra persona, ¿no es cierto?, que por ahí necesita afrontar o tener un espacio íntimo en donde poder conversar estos temas. Y hoy en día él continúa con terapia psicológica. Después de la pandemia, bueno, fue un poquito difícil, pero estuvo un tiempito teniendo terapia de manera remota, pero luego volvió de manera presencial y trabaja mucho con su terapeuta, con su psicóloga, no solo lo que tiene que ver con la patología en sí misma, ¿no? Sino con otros temas que, bueno, en un punto van a estar vinculadas. Cómo pararse y frente a la vida, cómo hacer para conseguir un trabajo, cómo mantener sus relaciones sociales, bueno, todas esas herramientas que la terapeuta le puede dar. Eso desde el lado familiar, personal. Y desde la Asociación de Pacientes estamos teniendo algunas dificultades porque somos una organización de pacientes pequeña, que si bien ya llevamos unos cuantos años de creación, no conseguimos todavía tener o poder prestar estos servicios a toda la comunidad. O sea, el servicio de salud mental o de acompañamiento o de asesoramiento a las familias con un profesional o una profesional, pero sí lo hacemos desde el entender lo que nos pasa y desde el camino recorrido y desde todo lo que nuestra experiencia personal puede aportar a otras familias.
nosotros aquí decimos allanar el camino, hacer el camino más fácil. Todo lo que recorrimos, poder tenerlo y ponerlo a disposición de quien lo necesite. El acompañamiento y el sostén de otros que han vivido lo mismo es fundamental. É. Y bueno, y vamos como organización a conseguir más, ¿no? Es decir, poder dar más servicios a la comunidad. Sim. É bem interessante o ponto que você tocou, Verônica, porque não sei com o Leandro, né? Por exemplo, o meu filho, ele não expõe, ele não fala, então, assim, a gente nunca sabe também se precisa, se não precisa. O silêncio também é um modo de falar, né? Eu acho interessante quando a pessoa, quando ele vai evoluindo, porque assim, a doença é evolutiva, então você vai crescendo e a doença vai evoluindo, né, Leandro? E aí, ao mesmo tempo, quando você não consegue fazer a terapia, ou não reverbera, ou não fala, e você acaba como se não existisse a doença em você, também é um sinal de que nós pais ou cuidadores temos que ficar atentos também, né? O não falar, o não expor, também é um modo da gente ficar atento. É uma linha bem tênue, né? Leandro, como você tem buscado esse equilíbrio e procurado manter sua saúde mental, né? Ou seja, como tem sido a sua experiência com isso e como você tem observado seus familiares trabalhando essa parte da saúde mental? Assim, da minha parte, eu, desde pequeno, assim, tudo que parecia para eu fazer, eu sempre me virava, dava um jeito e ia fazendo, do meu jeito e continuava. E de um tempo para cá, acabou, não tem mais como eu fazer mais nada. Eu quero fazer as coisas, eu tento e não consigo mais. Aí dá aquele medo de ficar meio assim, aí paro, pensando um pouco, aí eu abro mão e deixo quieto. Porque você ficar pensando muito só no que você faz, não consegue fazer de novo, mas estamos por aí. Igual, de dor. Trabalhei a vida inteira com serviço pesado. Achava que as dores que eu tinha era tudo por causa do serviço. Não sabia que tinha nada a ver com a doença. Então a vida inteira é com dor. E agora acostumei a ficar com a dor tudo e não fico reclamando, não adianta. Não vai passar. Tem que ficar do mesmo jeito. E meus parentes, a maioria eu acho que pensa mais ou menos assim também. E uns não, uns ficam mais com medo de acontecer alguma coisa grave, não sei o quê. E se tiver que acontecer, vai acontecer, não tem jeito. A doença da gente a gente tem que esperar. Você Eu estou tenta a vivendo, forma positiva, né, Leandro? porque eu sei que vai acontecer comigo, de ficar cego, parar de andar, fazer as coisas. Igual, eu estou com uma cirurgia para fazer faz 4 anos, descompressão da medula. É 4 anos ansioso, qualquer ligação eu atendo para ver se é do hospital. Aí agora eu abri mão, falei, não adianta, eu vou ficar esperando para fazer a cirurgia, não vem. Eu vou ficar louco desse jeito. Aí eu abri mão, largo mão, não adianta. Você tocou num ponto, né, que é essa espera angustiante, é bem o que eu queria falar com a Juliana, né, porque a Juliana que tem contato com todos os pacientes e como assistente social brilhante que é, e carinhosa que faz toda a diferença. Bom, como alguém entra, assim, Ju, como alguém entra em contato com pacientes raros todos os dias e que há um bom tempo lida com a realidade das MPS, tanto nos desafios quanto nos avanços, me responde um pouquinho, qual é o maior desafio proporcionado no crescer e amadurecer com o MPS? Paulo, eu acho que o Leandro trouxe muito da minha resposta, né, Isso, Leandro? Eu exatamente. acho que bom que a gente está falando de pacientes adultos, né? E eu queria trazer um contraponto, assim, na fala da Vanessa, quando ela fala da relação interna e do externa, e eu fico pensando, sabe, Vanessa, nesses desafios que o Leandro acabou de relatar e que a Verônica também fala, essas barreiras encontradas todos os dias, na sua relação com a comunidade, né? Nós somos um país que, enquanto legislação para pessoas com deficiência, ou mesmo com pacientes com doenças raras, tem bastante avanço, mas parece que a gente não vê no nosso dia a dia isso crescer, né? Então, a gente percebe impactos, por exemplo, como que você leva a questão dos tratamentos para dentro da empresa,
né, que você precisa sair um dia ou outro para fazer tratamentos e que isso impacta na carga horária de trabalho. A gente tem percebido em alguns pacientes que nos procuram vontade de conversar com outros pacientes para saber se a dificuldade dele é a mesma dificuldade do outro, né? A gente tem enfrentado isso. Então, o que eu vejo hoje em dia, o desafio também está muito a ver com o trabalho, porque o trabalho, ele é um foco, ele é muito presente na vida adulta, né? E o Leandro trouxe aqui, né? Como é que o impacto do que eu estou sentindo impacta no meu trabalho e como que o ambiente de trabalho também impacta naquilo como é que provoca barreiras para que eu desempenhe um trabalho da melhor forma, né? E é sempre o meu questionamento se eu tenho um paciente com uma determinada condição que é meu funcionário, quais são as habilidades e as competências que ele tem para desempenhar para aquela empresa, mesmo dentro de uma condição que precisa de uma atenção. Eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa trazer muito para a comunidade, de como que as pessoas que têm MPS, elas podem ser colaboradoras, terem uma vida ativa dentro das condições dela, com menos barreira, mas contribuindo para a comunidade, sendo ativas, desenvolvendo seu papel de adulta como qualquer outra, com menor número de barreiras, mas que ela possa ser ativa, porque ela quer, porque essa população quer ser ativa e não passiva de ficar só recebendo a partir do olhar do outro, né? A partir de quando alguém olha para eles. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande com relação ao trabalho. Não sei se eu fui clara, mas eu acho que as barreiras encontradas na sociedade por desconhecimento do que é uma doença rara e também porque a gente ainda vive num padrão de que tem que trabalhar daquela forma, daquele jeito, sem olhar para possibilidades de mudança e para tudo que a comunidade pode oferecer, tirando a pessoa da situação passiva e colocando ela como ativa, porque quanto mais ações inclusivas a gente tem, mais até economicamente o país cresce, né? Então, e o público adulto passa a ter possibilidade de realizar seus sonhos, de casar, comprar uma casa, de ser consumidor, de contribuir, de pagar impostos para uma comunidade, né? Então, eu acho que essas são algumas das barreiras que a gente enfrenta, sim. E eu queria dar esse gancho para a Vanessa mesmo. Você vê como as coisas estão se conectando, né? O Leandro levantou um ponto que a Ju enfrenta todo dia, graças a Deus, o envelhecimento das pessoas, e com doenças raras também, e ao mesmo tempo esse desafio que a Ju trouxe, que conecta diretamente com a Vanessa, com o trabalho dela, né, Vanessa? Esse tema é muito caro e específico para você, né? Em termos práticos, o que você pode contribuir, o que você pode nos dar esse panorama desse desafio que a Ju acabou de colocar para a gente da parte do trabalho. Obrigada, Juliana, obrigada, Leandro, e obrigada, Verônica, e você, Paola, que está fazendo as costuras, mas tem uma coisa muito interessante, né? Eu comecei com a provocação e o silêncio, então agora eu vou ajudar a Paola a costurar, porque a gente não pode só jogar tudo no chão, né, Paola? A gente tem que colocar de novo na bolsa juntos. Então, vocês trouxeram coisas que, para o meu espaço de trabalho, ajuda a gente a conversar sobre isso, né, que eu falei antes. Esse corpo, né? A minha área de atuação, eu sou uma terapeuta psicomotora, então a gente parte do movimento do corpo, dos gestos, e esse corpo, que é o corpo que adoece, que é o corpo que trata, que é o corpo que a Juliana recebe na triagem, que é o corpo que manifesta essa dor que o Leandro fala, dessa compressão da espinha, que ele está esperando há 4 anos pela cirurgia, mas também é um corpo que é a base de todos os afetos, de todos os sentimentos. Então, esse corpo está inserido dentro de uma cultura, que é essa barreira que a Juliana traz do mundo do trabalho. Então, esse corpo cresce, ele é cuidado pela família, ele recebe ou não tudo aquilo que precisa, porque o mundo ideal não existe, mesmo com a tecnologia aí, mas esse corpo, ele precisa tratar daquilo que vem de dentro dele. E a Verônica fala disso, né? Que não é só. A Verônica e a Paula também falam, tem uma hora que tem o silêncio, né? Eles não falam. A boca não fala, mas esse corpo fala. Esse corpo manifesta tensões, esse corpo se encolhe, esse corpo que silencia, ele se retira. Então, esse corpo
é que dá a possibilidade, inclusive, dele se deslocar desse lugar, né? Com as próprias pernas. Mas a Verônica fala uma coisa muito interessante, que é como é que eu estabeleço vínculos com outras pessoas que também vivem isso? E o Leandro fala da família dele, de que enquanto ele encara como é isso aí, vou ter dor, não vai passar, vou continuar vivendo. Tem gente que tem medo, que vai ficar cego, que vai perder a mobilidade, que vai ter outras perdas. E quando a gente fala de um corpo que cresce, é um corpo que vai ser útil para a sociedade, para o mundo e para si. E quando a gente pensa, né, Juliana, um verbo que a gente usa muito quando se trata da inclusão e saúde mental, saúde em si está relacionado a poder contribuir de maneira útil para a sociedade. E quando a gente fala do público da inclusão, principalmente o público da doença rara, a gente poucas vezes inclui esse público. E aí que tem o meu espaço com a parte educacional, né? Que me é muito cara, porque diz respeito do meu filho, né? De que maneira ele, com esse corpo que até ontem eu cuidei, como é que ele pega esse corpo que até ontem eu cuidei e caminha para entrar numa empresa, para criar a própria empresa, num mundo que entende o diferente como menor, o diferente como não apto. O mundo, a cultura em que a gente vive, olha para o diferente e não só para o raro, como algo não que demanda uma inclusão, né? Só que para que você inclua esse corpo que até hoje foi mantido saudável ou que está em vias de estar saudável nessa sociedade de maneira útil como um adulto, você precisa incluir este corpo. Você não pode pensar por ele. A gente, né, Paola, enxerga de fora o filho quieto, mas eu não tenho como pegar um adulto e colocar sentado na frente do terapeuta e abrir a boca dele por ele para ele falar. Esse vir de dentro, né, Juliana, que é o fóreo dentro, ele precisa partir de dentro desses corpos que criam uma rede entre si e que se enxergam e se conectam e dizem de que maneira eles querem eliminar essa barreira. Claro que a gente tem mil ideias, mas nós não somos eles, eu não sou o Leandro. Como é que ele quer lidar com essa dor? E depois eu quero conversar com você em particular, Leandro, que ele diz que não vai passar, né? Tudo é movimento, movimento é saúde. A gente precisa do movimento, e o movimento não só o movimento físico, mas o movimento das ideias. É isso que permite que a gente consiga escutar esse outro, entender o que esse outro que é diferente de mim, mas todos somos, mas ele é um pouco mais diferente. E como é que esse outro quer se colocar nessa relação de utilidade da vida adulta? Que saúde é essa que esse outro precisa? Exatamente, né? E, Leandro, hoje você poderia dizer, você trabalhou, né? Veio trabalhando, hoje você poderia dizer como está você, quando você trabalhava, sabiam da sua condição, que você tinha MPS, como é que foi esse acolhimento, e hoje como está? Bom, na época que eu comecei a trabalhar, minha família toda, a gente sabia que tinha síndrome de Hunter. Mas na época os médicos falaram, leva as crianças para casa e vai criando até onde der, porque não tinha tratamento, ninguém sabia de nada. Então, comecei trabalhando, sempre trabalhei normal, como fosse normal, sem doença nenhuma. Só que aí eu ia me adaptando nas funções, né? Ia fazendo as coisas, tudo. Só que aí, depois dos 30 anos, eu não conseguia mais fazer nada. Foi aí que a doença começou a pegar em mim mesmo. O seu diagnóstico veio com quantos anos, Leandro? Ah, eu acho que é uns 6, 7 anos. Que juntou, a minha família assim, juntou todas as primaiadas, as mães, e levou a gente para São Paulo, lá na Santa Casa. Aí Hoje lá vocês uma estão em médica me quantos da falou, família? Em quantos da família que tem eu acho que a MPS? gente está em 15 hoje. 15 da 15. família. É. Morreu alguns já, né? Mas hoje nós estamos em 15. Então levou a gente lá na Santa Casa e foi isso que a médica falou pra gente. Leva as crianças embora e vai criando. Aí por isso, trabalhava, estudava, escola, tudo normal, não tinha nada de diferente, não. Aí a gente ia se adaptando, vai fazendo as coisas e pronto. Entendi. É algo curioso, né? Às vezes é observar o tempo da evolução da ciência e, do outro lado, o tempo necessário às pessoas para abraçar o novo ou mudar conceitos, né? Ainda enfrentamos muito o estigma de que não é padrão, né?
É um desafio de tornar-se um adulto com MPS, especialmente se a doença está associada a uma deficiência. Saúde mental e deficiência ainda é um desafio, né, Ju? Eu também gostaria de ouvir um pouco a Verônica sobre esse desafio. Verônica, por favor. Escuchando atentamente lo que decían, lo que comentaban recién, yo más que hacer un aporte me preguntaba, me aparecía una pregunta en mi cabeza, ¿cómo es posible trabajar, o sea, dar una vida plena a las personas con este tipo de patologías que llegan a su edad adulta, o sea, con enfermedades poco frecuentes como mucopolisacaridosis, que llegan a su vida adulta, si desde los sistemas de salud no hay una correcta transición de niñez a adultez, pensando no solamente en lo que tiene que ver el abordaje propiamente de la patología y de todas las áreas que intervienen, que deben intervenir con la patología, sí, y digamos aportando desde la salud mental, sí ya hay un inconveniente muy grande, pero muy grande, que es que esta transición no se aborda de manera profesional. En Argentina nos encontramos que aún pacientes que están en edad de entre los 15, 16, 18 años o 20, siguen siendo atendidos en centros pediátricos. Entonces esto es para mí, y acá sí hablo desde la Asociación de Pacientes, un problema muy, muy, muy grande, no solamente en la atención puntualmente, sino en que justamente cuando uno busca que la persona sea independiente, ¿no? Y tenga una verdadera inclusión, ya desde los sistemas de salud, esta independencia se la están cortando. Esta vida independiente que uno busca para el futuro no está siendo tomada en cuenta de manera profesional desde el principio. Hoy en día nosotros sabemos, por suerte, y gracias a la ciencia y a la investigación, que muchos de los pacientes pueden llegar a la edad adulta, muchas de las personas diagnosticadas con alguno de los tipos de MPS, por los tratamientos que existen, llegan a la edad adulta, pero parecería ser que no se trabajó fuertemente o lo suficientemente para que esta persona adulta con esta dolencia sea incluida en la sociedad como corresponde, desde lo básico, ¿no? Desde lo básico, por ejemplo, desde la atención de la salud, de los centros de salud. Aquí en Argentina tenemos muchos pacientes adultos que aún se están atendiendo en los centros pediátricos. Y esto hace, obviamente, a la formación, a la construcción de uno mismo como ser, como persona. Cómo yo como persona, siendo una persona adulta o adolescente, aún me sigo atendiendo en un centro pediátrico. ¿Cómo no pueden ver los profesionales que mi cuerpo es otro, tiene otras necesidades? Sí. Debo poder trabajar y ver y consultar a outros especialistas. Eu vejo, Verônica, dois desafios. Desculpa te cortar, mas eu não sei se vocês concordam comigo, Leandro e Ju. Eu vejo dois desafios no Brasil. Não existem centros de tratamento. São poucas as doenças no Brasil que têm centros de tratamento. Por exemplo, na fibrose cística, que existem centros de tratamento dentro dos hospitais, né? E aí você pode ter uma equipe multidisciplinar pediátrica e você pode treinar e desenvolver equipe multidisciplinar para a fase adulta, que é o que acontece na fibrose cística. Mas muitas doenças não têm o centro de tratamento, né?
Então, você não tem nem profissionais que primeiro tem que ter o interesse em cuidar de doenças raras, entender doenças raras e poder fazer essa transição. Então, acho que, não sei se vocês concordam comigo, é um desafio muito grande, porque você não tem nem os profissionais, tem que, né, eles têm que se interessar, estudar e querer trabalhar doenças raras, e poucos conhecem, e não tem os centros de tratamento. Então, fica difícil você transitar, né, Leandro, para a fase adulta como equipe multidisciplinar. Estou errada, Ju? Você que está dentro do The Hunter, que tem equipe multidisciplinar, faz sentido? Faz muito sentido. Eu concordo com o que a Verônica colocou, eu concordo com o que você colocou, e eu acho que tem um outro ponto que a Verônica colocou aqui, Paula, que às vezes a gente pode até precisar de um lugar especializado, mas às vezes a gente nem precisa de um lugar especializado, mas a pessoa só trata a partir do seu diagnóstico, não da pessoa como um todo. Então, você poderia estar em outros ambientes, com atendimentos multidisciplinares por conta, por exemplo, de um autismo que veio por conta da mucopolissacaridose, mas você não é atendido por conta do diagnóstico inicial. Então, acaba que muitas famílias, muitos adultos enfrentam dificuldades de atendimento por desconhecimento do profissional, mas de um profissional que não conhece aquele paciente para saber o que ele pode cuidar, né? Então, eu acho que a gente precisa de centros especializados, acho que a gente precisa sair dessa condição de um atendimento infantil e ir acompanhando as fases da vida. Por um outro lado, eu acho que a gente enfrenta um desafio de um olhar inicial biopsicossocial, que a gente falou no começo, em que esse paciente, ele não é a mucopolissacaridose, é uma condição dele, além de outras condições. Então, você pode olhar esse paciente de uma forma maior e ele ser atendido em outros ambientes, dentro da sua necessidade, né? A gente enfrenta isso não só com o poder público, como a Verônica relatou, mas a gente enfrenta também isso com o particular e os planos de saúde, né? E que uma dificuldade de atendimento por desconhecimento, mas sem conhecer esse todo desse paciente, que você pode ofertar outras coisas, dando uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, né? Eu não sei se todo mundo aqui concorda, mas eu acho que é um desafio. É um Viu, grande Juliana? desafio. Queria Igual falar com você você, passou. Leandro. Me conta um pouco Então, a a sua Juliana falou. experiência ali da fase, né, criança e adulto, por favor. Então, a Juliana falando do atendimento. Igual aqui onde eu moro, se eu passar mal ir no posto de saúde ou na Santa Casa, aí na triagem fala que tem mucopolissacaridose, eles encerra ali, fala, procura seu médico, que aqui a gente não entende isso não. Aí volta pro zero, não adianta nada. Eu já perdi paciência de ficar em hospital aqui. Aí espero o dia da minha infusão, converso com os médicos lá onde eu faço o tratamento, aí eles veem o que pode fazer, às vezes me encaminha para o hospital, lá do Hospital São Paulo, só que aí essa demora toda, né? Não sai disso. Fica a vida inteira, você vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e não resolve nada. É sempre assim. Se eu passar mal aqui, igual eu, na época do Covid, eu fui no hospital, no UPA, cheguei lá mal, o médico me examinou, falei que tinha a doença e tal, ele mandou uma injeção em mim, desmaiei lá, apaguei lá no hospital. Aí me colocaram numa salinha, cheiro de soro, aí mandaram eu voltar para casa. E nem o teste do Covid eles fizeram em mim. Aí eu comprei o teste no outro dia, fiz o teste, aí deu positivo. Mas eles não estão nem aí. Não é que estão nem aí, não sei se é má vontade aqui, o que acontece, não dá para entender. Às Aí vezes, toda vez Leandro, tem eu que acho procurar que o médico. o desconhecimento acaba o médico reagindo dessa forma. Não, a gente não trata, a gente não sabe. É Procura seu tipo, médico, vai para é lá, mas é difícil. bem E, difícil. e eu Verônica, pode falar. desculpa, eu acrescentaria, a gente está falando muito dos médicos como se eles fossem os culpados de tudo, e não é isso, né? Mas é uma parte da nossa vida que é muito importante. Mas assim, se a gente pensar na criança na escola, a gente enfrenta muitas dificuldades, às vezes, da escola em entender aquele aluno como um todo, né? E que uma das condições dela é a mucopolissacaridose, mas que ela tem habilidades, que ela tem competência que você nem conheceu ainda aquele aluno para poder investir, para poder instigá-lo a aprender. E aí você vai vendo essas dificuldades na fase da vida, né? Então, acho que mais um motivo
é importante a gente estar aqui nessa discussão falando de fase adulta, porque eu acho que até pouco tempo atrás a gente não falaria de fase adulta, então que bom que a gente tem esses desafios, mas as questões é que hoje a gente tem um público adulto que precisa de algo, né? Então não dá para a gente esperar muito tempo, né? Pensando em saúde mental. Vanessa, você quer dar uma complementada, por favor, nesses desafios também? Tava Que a aqui Verônica colocou bastante, a Verônica conseguiu trazer para a gente realmente toda essa transição, né, Verônica, importante para a fase adulta e que acaba não tendo. Como é que é para você, Vanessa? Estava aqui quietinha com as questões, né? É ótimo poder ficar com o microfone desligado, mas tem um trabalho que a gente está falando da saúde, né? E o trabalho é a promoção da saúde, né? Tem uma carta que é a Carta de Ottawa, que a primeira conferência foi em 86, e ela fala das condições fundamentais para a saúde. E aí o Leandro, com o depoimento dele, me faz pensar, né? Habitação, educação, a renda, esse ecossistema sustentável, pensando, né, no prestador do serviço da saúde, que acaba sendo nomeado como médico. E aí eu penso de novo, né? Volto para o meu trabalho na clínica. Nesse momento, a gente trabalha com equipes multidisciplinares dentro da clínica. Nesse momento, estamos com 2 casos específicos. Trabalhamos com a clínica, a criança e a escola, né? Pensando no que a Juliana trouxe, para que eu consiga ter um adulto que consiga viver a sua autonomia, né? E caminhar e demandar esses serviços, né? Chegar nesse espaço da saúde que o Leandro relata ter sido atendido e não ter sido plenamente atendido, para que ele possa reivindicar, ele tem que ter feito um percurso, né, de criança, de adolescente, de jovem adulto, de experimentar com esses recursos, de reivindicar desse médico, ó, tudo bem, doutor, o senhor não é especialista em MPS, mas eu tô com dor. Tudo bem que é da MPS, mas a dor ela é universal. De que maneira a dor é tratada aqui nesse seu espaço? De que maneira eu posso verbalizar aquilo que eu sinto e receber algo em troca, mesmo que seja uma palavra, mesmo que seja uma outra maneira de acolher esse corpo, que não só dar a injeção, que não só fazer o ato médico, né, o ato farmacêutico, o ato do cuidado dessa saúde, né, porque é como se a gente compartimentalizasse e cuidasse só da doença mesmo, sem olhar para esse paciente que está por detrás dessa doença. E aí a gente tem uma questão muito grande e muito forte para enfrentar. O Brasil é continental, a gente tem um sistema único de saúde, sim, mas nós temos questões regionais, até na cidade de São Paulo. A gente tem a questão raça, gênero, classe social, os privilégios que temos e não temos a nosso dispor. Então, tratar de novo, né, da saúde mental é tratar desse corpo que caminhou até a fase adulta, como o corpo do Leandro, mas que está verbalizando o que lhe falta. Então, é a partir desse depoimento do Leandro, que fala de si, desse corpo dele, de dentro de si próprio, que a gente precisa pensar os apoios, os programas de inclusão, né? Porque ele está aí dizendo de uma realidade que não é só dele, né? Isso é fundamental a gente escutar. Partir daí, do Leandro. Muito, muito. Essa voz do paciente para a gente, né, é muito importante. Eu queria saber, bom, a gente está chegando ao fim, queria ver as considerações finais, que você, né, por favor, Verônica, gostaria que você falasse um pouco mais, o que você gostaria de fazer de consideração final e agradecer mais uma vez a sua presença, que é uma honra para a gente. Por favor, Verônica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, yo quería sumar algo más que ha sido muy positivo en la vida de Patricio, que es el vincularse con el arte. El arte le ha abierto muchas puertas, muchas que son difíciles, ¿no? Con estas dificultades que se encuentra, como ha sido la parte en la educación superior, él ha tenido muchas dificultades, no en la educación inicial y primaria y secundaria, pero sí en la universitaria. La educación universitaria ha sido un lugar muy difícil al que él no ha podido acceder por varias cuestiones. Entonces, ahí es que tenemos que en Argentina trabajar mucho más por la inclusión y la equidad, porque yo a la palabra inclusión le sumo también la equidad, ¿no? Porque uno puede incluir
pero si no hace propuestas de equidad, en este concepto de equidad, la inclusión creo que no es suficiente. Entonces hay que trabajar un poquito más todavía. Esto en la parte de educación. Y bueno, frente a esta puerta que a Patricio le ha sido tan difícil de abrir, ¿no? Él buscó otra que tiene que ver con el arte. El arte en la expresión que encontró es la expresión del teatro y narración, y es un espacio en el que él se siente, o sea, puede explorar, como decía recién, su cuerpo, ¿no? Poner su cuerpo en ese lugar. Es sacar todo lo que tiene en su interior y poder mostrarlo a los demás. Ha sido realmente, a mí me ha sorprendido como mamá verlo, me ha emocionado, por supuesto, pero me ha emocionado desde el punto de ver que ha encontrado su espacio, su lugar, ¿no? Le falta mucho otro, por supuesto, porque el trabajo, el mundo del trabajo todavía le sigue siendo difícil, lo está trabajando con su terapeuta, y no es solamente difícil para él, sino para muchos otros también. Pero bueno, ha podido encontrar este lugar en donde puede desarrollarse, puede vincularse con otros, puede, yo digo esto, ¿no? Sacar desde su interior y mostrarlo a los demás. Y ha sido maravilloso que haya podido encontrar este espacio. Entonces, mis palabras son estas, ¿no? De cierre, que si bien las puertas que se cierran quizás en el mundo adulto son muchas, bueno, hay otras que hay que explorar y hay que ver cómo uno puede desenvolverse en esos otros espacios. Que hay que seguir buscando. Seguir La buscando. tal qual. É isso, essa frase é muito, eu acho assim, até tratamento, qualidade de vida, o seguir buscando faz parte também bastante da minha vida, o seguir buscando. Leandro, o que você gostaria de deixar como recado final, por favor? E obrigada mais uma Assim, vez por você estar aqui com a gente. Tamo junto. Uma coisa que é bom também, a internet, que eu converso com um monte de, mais pais do que os pacientes mesmo, que vem do Brasil inteiro, tem uns de fora também, tem um peruano que morria de medo do filho dele acontecer alguma coisa, agora ele está aqui em São Paulo fazendo tratamento junto comigo. Aí eu sempre falava para ele, não fica preocupado no que vai acontecer, vai um dia de cada vez, não adianta ficar, eu vi aqui que a doença vai acontecer isso, aquilo, eu falei, mas não é todo mundo igual. Cada um vai acontecer alguma coisa, mas pode acontecer também. Então eu fico mais nessa aí, eu converso com um monte de gente e tento acalmar também e entender como é que funcionam as coisas. Não adianta ficar sofrendo antecipado. Não sabe que vai acontecer nada, por que vai sofrer? Mas é uma maturidade difícil de alcançar, né? Realmente é muito difícil de alcançar, mas acho que você faz muito bem para os outros, para esses pais, como você faz para você mesmo, né, Leandro? É uma troca quando você conversa com os pais, ou com familiares, ou com o próprio paciente, né? E eu acho que vocês dois acabam... As crianças não falam. Aí eu estou numa pesquisa clínica lá e os pais todos vêm conversar comigo, e aí, como é que é as coisas, como é que está funcionando? Aí a gente fala pelas crianças, né, o que a gente sente. Mas não quer dizer que é igual, né? Não sei. Mas a sua voz é importante, Leandro. Obrigada, viu? Vanessa, suas considerações... desculpa, pode terminar, Leandro. Desculpa. Se está ajudando, tá bom. O importante é ajudar os outros. Você que ajuda muito, Leandro. Obrigada, viu? Vanessa, suas considerações finais e obrigada mais uma vez pela sua experiência, por trazer todo esse ensinamento e todo o seu trabalho aqui com a gente. Por favor. Obrigado a vocês da Casa Hunter aí, que sempre está ajudando a gente. Tem uma coisa especial, né? O buscar, o ajudar, né? Estar a serviço, como dizia minha avó, a gente veio a serviço, a gente não veio a passeio, mas o desafio de andarmos ao lado do paciente, por vezes bem próximo, mas ao lado, não nos substituirmos
permitirmos que eles venham à tona e nos ensinem aquilo que a gente é incapaz de aprender sozinho. Isso é tão difícil, como mãe, isso é tão difícil, e esses meninos vão crescendo, Leandro, e a gente vai segurando, e como diz a Verônica, mamá, eu acho tão bonito quando a gente fala mamãe, a mãe, quando vai ver de 25, 22, 20, 30 anos, e a gente ainda está aqui. A mamãe, a mãe, a gente não perde isso, né? Essa pureza eu não quero perder. Eu sei que eles têm um pouco de vergonha disso, mas eu não quero perder, não. E você, Ju, você, por favor, mais uma vez, obrigada por trazer toda a sua experiência, trazer a voz do Day Hunter, da equipe multidisciplinar da Casa Hunter, mas eu queria ver suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter ouvido todas as pessoas que estão aqui. É muito bom ouvir, porque vai fazendo a gente repensar muitas coisas no nosso dia a dia. Queria pegar aqui a fala da Vanessa, enquanto a gente trabalhar sempre junto, né? Trabalhar com, não trabalhar por, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que tem um desafio para a família, mas tem um desafio também do profissional em querer determinar o que é bom para aquela pessoa. Então, é muito bom trabalhar com. E aí, pegando também um pouco o link com a fala do Leandro, a importância da rede de apoio, né? E a rede de apoio pode ser pai para pai, paciente para paciente, né? O quanto que isso traz saúde também para a gente, porque tira a gente um pouco do isolamento, traz outras possibilidades. Então, queria deixar aqui a importância de um debate depois sobre rede de apoio, né? Que a gente está falando aqui só de rede de apoio da parte profissional, mas tem muito mais do que isso, né? Tem outras relações que são apoio também para as pessoas que têm uma doença rara e que podem transformar e que podem gerar saúde, né, emocional para as pessoas. Isso que eu queria colocar. Pois muito bem, obrigada, Ju, por essas palavras também. Essa rede de apoio fica já anotado. Rede de apoio é importante, não só a equipe profissionais da saúde, mas em si, enquanto rede de apoio, que a gente vê um vizinho, um parente, um amigo, um telefonema, imagina o apoio que é um telefonema naquele dia, naquela hora, que a pessoa do outro lado nem imagina, mas é uma rede de apoio. Bom, chegamos ao fim. Muito obrigada a cada um de vocês, especialmente a você que nos acompanhou até agora nesse encontro Saúde Mental e NPS. Somos todos muito gratos. Aproveito para deixar o convite para continuar acompanhando as atividades preparadas para mais uma edição do MPS Week. Fique de olho em nossas mídias sociais. Muito obrigada e até a próxima. Hasta la próxima, gracias.